Aquele ditado do vaso ruim não quebra, demorou para quebrar esse aí, né? Henry Kissinger foi o mais influente diplomata do imperialismo dos Estados Unidos no século XX. Foi secretário de Estado sob 2 presidentes norte-americanos e morreu nesta quarta-feira aos 100 anos. Em 1973, ele ganhou aquele que talvez seja o mais controverso prêmio Nobel já entregue a algum ser humano. Receberia a láurea juntamente com Le Duc Tho, do Vietnã do Norte, mas este recusou-se a receber o Nobel. 2 membros do comitê sueco renunciaram devido à seleção, enquanto surgiam questões sobre o bombardeio secreto dos Estados Unidos no Camboja. Durante a década de 1970, no auge da Guerra Fria, Kissinger teve um papel fundamental em diversos eventos globais que mudaram a época, como o golpe de Estado no Chile, enquanto servia como conselheiro de Segurança Nacional e secretário de Estado do presidente Nixon. O refugiado judeu nascido na Alemanha liderou a abertura diplomática dos Estados Unidos com a China, conversas de controle de armas entre os Estados Unidos e a União Soviética, fortalecimento de laços entre Israel e seus vizinhos árabes e os acordos de paz de Paris com o Vietnã do Norte. Apesar de muitos o aclamarem por sua inteligência e vasta experiência, Kissinger também foi rotulado como um criminoso de guerra por seu apoio a ditaduras anticomunistas, especialmente na América Latina. Em seus últimos anos, suas viagens foram limitadas por esforços de outras nações em prendê-lo ou interrogá-lo sobre políticas externas dos Estados Unidos no passado. O editorial da Rolling Stones, revista de cultura, música, que falou: morre Henry Kissinger, criminoso de guerra amado pelas elites dos Estados Unidos. Então eu achei assim bem agressivo para Rolling Stones falar de política dessa maneira, mas gostei, obviamente. Ele era uma pessoa que era extremamente anticomunista, inclusive o motivo pelo qual teve a chamada Guerra da Coreia, né, que foi os Estados Unidos tentando massacrar os comunistas que hoje estão na região norte, né, da Coreia Popular, foi justamente por conta do anticomunismo de Henry Kissinger, que foi, inclusive, foi o motivo pelo qual os Estados Unidos teve um papel tão grande na ditadura chilena. Quando Salvador Allende ganhou a eleição, ele comentou: eu não entendo por que a gente tem que ficar parado vendo um país virar comunista por conta da irresponsabilidade do seu próprio povo. Ou seja, vamos interferir mesmo porque não gostei do resultado das eleições. Isso porque o Salvador Allende era um moderado, né? Quer dizer, ele pregava uma transição ao socialismo democrática, não revolucionária, e foi golpeado pelo Kissinger e o Nixon, né? Quem convenceu o Nixon de fato a fazer isso foi ele. O Nixon não estava muito afim, ele falou: não, é importante a gente fazer, a gente vai ganhar muito dinheiro se tiver um golpe, se tiver um governo alinhado a nós no Chile. Eu vejo às vezes, Natália, as pessoas dizendo: o Lula vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, o Lula merece. Merecer, ele merece. Só que esse Prêmio Nobel da Paz ele é manchado, né? Quer dizer, ele já foi concedido a vários criminosos de guerra, um deles, o Henry Kissinger, e quando ele recebeu o prêmio, quer dizer, foi o mais polêmico de todos os tempos, inclusive membros da academia sueca lá renunciaram. Nesse mesmo ano que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele também estava armando Israel até os dentes contra a Síria e o Egito, e 2 anos depois, ele foi o responsável por assinar um acordo, um memorando de entendimento entre Israel e os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos só falaria com a Autoridade Palestina de Libertação, ou seja, né, o movimento que por muito tempo foi liderado, né, teve como porta-voz Yasser Arafat, se o movimento palestino de libertação fizesse a caridade, como disse os Estados Unidos, de assinar um documento dizendo que Israel tinha o direito de existir como um etno-estado supremacista judeu. Se não fosse nesses termos, os Estados Unidos nem sentaria à mesa para conversar com a Autoridade Palestina de Libertação. Uma vez que ele veio ao Brasil, e na capa do Jornal do Brasil, tinha uma foto dele comendo meleca, né? Ele enfiando o dedo no nariz e depois comendo a melequinha dele. Aí até fui procurar, aqui tem aqui, ó, a descompostura do Kissinger. Ele não estava nem aí, em público ele enfiava o dedo no nariz, mas comer meleca acho que era o menos grave que ele fazia. Viu? Esse não vai para o céu, né? Esse não vai para o céu. Esse é mais uma prova de que não tem nada a ver o fato de ser bonzinho e viver muito tempo, né? Você vê, o cara foi ruinzinho a vida toda e durou 100 anos. Fez muito mal para a América Latina, né? Mentor da Operação Condor, golpe de Estado no Chile, golpe de Estado na Argentina, só não participou do golpe de Estado no Brasil porque ele só atuou a partir de 73. Então fez muito mal para a América Latina, provocou muita morte, tortura, e péssimo, nefasto, horroroso, e também no mundo, Paquistão, toda a política do tempo do Nixon, né, de golpe de Estado pelo mundo, de imperialismo, de destruição, tortura e etc.,
Claro, foi um cara inteligente, porque um imbecil não chega a um poder, o poder que ele teve. Mas a inteligência não tem nada a ver com bons sentimentos, com boas intenções, não. Se for um cara sanguinário e que não irá para o céu. Se eu fosse a porteira ali, não deixava entrar, não. Eu acho que não entra. Eu olharia a lista ali, a ficha cairia, assim, ia rolando, cairia lá no chão, na terra, não entraria de jeito nenhum, né? Você citou o caso do G1, né, que faz a linha chama ele de controverso, né? Chama um criminoso de guerra, porque o que fez ao longo da sua trajetória foi crimes de guerra. E essa cartilha, né, de crimes de guerra foi sendo colocada em prática ao longo da história e ainda hoje se faz muitos dessas ações, né, por outras vias, com outros mecanismos, mas é o mesmo modus operandi. Acho que não entra no céu e merece isso que a gente está fazendo aqui, né, trazê-lo à baila, apontando justamente o que fez. Viveu muito, é uma pena que tenha vivido tanto, porque tem muita gente muito boa que deveria viver tanto, né? A gente tem uma lista aqui que podia colocar. Kissinger é um dos responsáveis pela criação do mundo como ele é, esse inferno na Terra. Nós vivemos um mundo assim, de desagregação, em que o capitalismo vive um dos seus piores momentos históricos, guerras permanentes, governos, democracia em ameaça constante. E o Kissinger é um dos autores, um dos criadores desse mundo. Usando o poder que o Império Americano lhe deu, o Império, no período histórico em que os Estados Unidos recuperou sua autoridade, ele começa a subir depois dos levantes revolucionários de 68. É importante lembrar isso. Ele sobe na política americana, ele dá o seu grande salto, ele vira depois de 68, quando a juventude do mundo inteiro no Brasil, na França, nos Estados Unidos, em vários pontos da Europa, na Ásia, ou seja, havia havia um movimento de esperança e de mudança na ordem mundial, na ordem política, na ordem econômica, e depois nós tivemos uma restauração. Essa restauração, o Kissinger foi um dos arquitetos. E aí ele vem com golpes e as receitas. Golpes de Estado, assassinatos quando fosse possível e não manchasse suas mãos, porque ele fazia questão de manter aquele ar de cavalheiro norte-americano, né? Embora não fosse norte-americano de nascimento, mas enfim, aquele cavaleiro da elite mundial, né? Agora, realmente assim, não deixará saudades.